Esse é o módulo 2 do curso Boas Práticas com a pessoa com deficiência visual. O módulo 2 é intitulado Como interagir com a pessoa com deficiência visual. Abaixo do título, nós temos a ilustração de um homem cego atravessando a rua pela faixa de pedestre, respeitando o semáforo que está verde para ele. Ao fundo, há edifícios e árvores. Ajudar ou não ajudar? Na dúvida, pergunte. Essa é a regra de ouro para a boa relação e inclusão da pessoa com deficiência. Pergunte a ela quais são as suas necessidades. Nem sempre a pessoa com deficiência necessita de ajuda. Pergunte e deixe que a própria pessoa diga o tipo de ajuda necessária naquela situação ou que diga que não precisa de ajuda. Nós temos aqui, na parte inferior da nossa tela, 6 ilustrações com pessoas cegas em várias situações. Caminhando com o guia, com uma criança, com o cão-guia, pessoa parada com o seu cão-guia, sentada em cadeira de rodas e com uma pessoa cuidadora. Isso ilustra bem que a pessoa pode ou não precisar de ajuda, a depender da situação, a depender do contexto, a depender da sua autonomia. Por isso é importante, na dúvida, pergunte. Primeira abordagem. Observe e ofereça ajuda somente se perceber que a pessoa está com dificuldades ou correndo algum perigo. Que tipo de perigo pode ser esse? Obstáculos não demarcados, como buracos e itens suspensos, um galho de árvore, por exemplo, portões abertos, obras e objetos em calçadas ou no espaço de passagem da pessoa. Evite chegar tocando na pessoa. Ela pode não ter percebido a sua aproximação e se assustar. Apresente-se, sem tocar, e pergunte se a pessoa está precisando de ajuda. Em caso afirmativo, indague qual é a melhor forma para que você possa ajudá-lo. Caso sua ajuda tenha sido recusada naquela situação, não deixe de oferecer em outras ocasiões. Precisamos lembrar que as pessoas não são iguais e possuem necessidades e limitações diferentes. Como guiar uma pessoa com deficiência visual? Mesmo que você não seja um guia treinado, pode vivenciar alguma situação cotidiana em que precise guiar uma pessoa com deficiência visual. Não se intimide, veja as orientações abaixo e vá adiante. Prestar auxílio é sempre bom e sempre bem-vindo. Nunca pegue na bengala ou no braço da pessoa e saia puxando, e nem empurre a pessoa pelas costas para que ande à sua frente. Ofereceu ajuda e a resposta foi positiva? Pergunte qual é a melhor forma de ajudar. A condução deve ser feita com a pessoa segurando no cotovelo ou ombro do guia. O guia estará sempre um passo à frente, facilitando a detecção de obstáculos que porventura estejam no caminho. Se houver restrição de saúde pública, como aconteceu no caso da pandemia da Covid-19, recomenda-se guiar pelo ombro. Se o guia for bem mais alto que a pessoa, aí será mais confortável guiar pelo cotovelo. Se possível, o guia deve se posicionar no lado inverso que está a bengala e encostar seu braço na mão da pessoa para que ela segure no guia. Durante a condução, o guia deve avisar a pessoa sobre a aproximação de obstáculos, como, por exemplo, degraus subindo, degraus descendo, meio fio à frente, calçada quebrada, abaixar a cabeça e por aí vai, sempre indicando que há aí obstáculo no caminho, se for o caso, obviamente. Em escadas rolantes ou fixas,
O guia deve perguntar se a pessoa prefere se apoiar no corrimão ou continuar sendo guiada. Caso não tenha espaço de passagem para 2 pessoas ao mesmo tempo, o guia direciona seu braço para as costas, de maneira que a pessoa entenda que terá que ficar atrás do guia e que o guia passará primeiro. Se você achar mais fácil, até porque no seu cotidiano você não tem a prática de ser guia de uma pessoa com deficiência visual, basta dizer à pessoa que no espaço não caberão 2 pessoas ao mesmo tempo. E aí organizem a passagem dessa forma. Para indicar o local de sentar, o guia direciona a mão da pessoa para o encosto da cadeira ou sofá, sem manobrá-la para se sentar direto. Em um banco sem encosto, informe isso à pessoa e direcione a mão dela diretamente para o assento. Do nosso lado direito na tela, nós temos a foto de homem cego, negro, de cabelo e barba pretos e óculos escuros, vestindo sobretudo bege. O homem está sentado no banco de um ônibus, segurando com as 2 mãos a bengala apoiada entre as pernas. O guia deve descrever o ambiente, evitando que a pessoa tenha que tocar em objetos para descobrir o que está em volta, a não ser que ela queira conferir como é a forma de determinado objeto. Óbvio que isso se refere a objetos que podem ser tocados. Situações que podem indicar que a pessoa com deficiência visual precisa de ajuda. Se você observar uma pessoa parada de frente para a rua, pode indicar que necessita de ajuda para atravessar a rua. Se a pessoa está parada em um local aberto, sem referências táteis no chão, como em frente a um estabelecimento comercial, a um condomínio ou alguma outra edificação, pode indicar que necessita de ajuda para que indiquem o nome do estabelecimento, a numeração ou mesmo o acesso de entrada a ele. Se você notar uma pessoa com deficiência visual circulando dentro de uma loja ou um supermercado grande, pode indicar que ela está à procura de um atendente, de um produto específico, do banheiro ou da porta de saída. Em dias de chuva ou imediatamente após uma chuva intensa, é sempre um indicativo da necessidade de ajuda. Isso porque as poças d'água são obstáculos difíceis de serem detectados pela bengala. Boa convivência com a pessoa com deficiência visual. Vamos apresentar agora algumas dicas, algumas orientações para que a convivência seja bem estabelecida com essas pessoas. Primeiro, avise a pessoa sempre que colocar ou alterar a posição de algum objeto próximo a ela ou em seu espaço habitual de uso e circulação. Isso evita acidentes e respeita o espaço da pessoa. Sempre que estiver em uma conversa, avise a pessoa quando for sair ou retornar. Não a deixe falando sozinha sem saber, né? Isso não é legal, isso não é respeitoso, não é adequado. Durante a conversa, não responda a pessoa com gestos, sinalização ou expressões faciais. A comunicação, nesse caso, ela não vai ser efetiva pela dificuldade de enxergar inerente aí à pessoa com deficiência visual. Avise a pessoa quando precisar atender o telefone durante a conversa. Aliás, essa é uma prática que deve ser feita tanto com a pessoa com deficiência visual quanto com videntes, né? Evite perguntar à pessoa se ela sabe quem está falando. Nem todos têm facilidade de identificar vozes, principalmente em ambientes diferentes, ou voz de alguém que não é próximo ou não mantém um convívio regular com a pessoa. Se a pessoa interage com você regularmente, não precisa se identificar toda vez que encontrá-la. No caso de a pessoa estar com um acompanhante, com o seu guia, e se dirigir a você,
Fale diretamente com ela e não com o seu acompanhante. Nós temos aqui na parte inferior da nossa tela uma ilustração de 4 jovens conversando, sentados em cadeiras. Ao dar orientações para a pessoa na rua ou em qualquer ambiente, procure dar coordenadas da forma mais precisa possível. E isso é muito importante para a pessoa que tem deficiência visual. Vamos dar alguns exemplos. Siga por 2 quarteirões, vire à direita e chegará ao ponto de ônibus. Outro exemplo. Atravesse 2 ruas e o destino estará à esquerda. Mais um outro exemplo. Caminhe por 20 metros nesse corredor e a sala estará à direita. Medidas em passos, por exemplo, podem ser um referencial para metro, então fica fácil realmente para a pessoa ter a noção dessa distância, no caso aqui expressa em metros. Não dê orientações visuais. Vamos dar alguns exemplos de orientações visuais que não devem ser dadas à pessoa com deficiência visual. Por exemplo, siga até a placa amarela e entre na casa azul. Ou, depois da primeira rua, você caminha até a casa verde e tem uma árvore florida na porta. Ou então, ande 10 metros nesse corredor e localize o letreiro luminoso. Então, esses são alguns exemplos de orientações visuais que não devem ser fornecidas à pessoa com deficiência visual. Na parte inferior da nossa tela, nós temos a foto de um homem branco, cego, de cabelo e barba ruivos e óculos escuros, vestindo camisa jeans de manga dobrada, calça comprida cinza e tênis. O homem está em um corredor, segurando papéis na mão esquerda. A mão direita está na porta e a bengala está pendurada no punho direito. Como agir com a pessoa com deficiência visual no restaurante? O primeiro aspecto aqui é rever o item primeira abordagem, pois as mesmas orientações iniciais vão se aplicar perfeitamente nesse caso. Se o restaurante em questão tiver práticas acessíveis e um pessoal treinado para atender pessoa com deficiência, a sua colaboração pode se encerrar por aqui. Mas se essa não for a realidade, prossiga. Ofereceu ajuda e a resposta foi positiva? Pergunte à pessoa se pode acompanhá-la a uma mesa e se há preferência em se sentar em lugar específico. Se o restaurante não tiver cardápio acessível, se ofereça paralelo cardápio. Pergunte se a pessoa deseja algo em especial ou se tem restrição alimentar e descreva os itens que acompanham cada refeição ou prato. Quando você se antecipa e pergunta se ela deseja algo especial ou se tem alguma restrição alimentar, você já adianta o processo e já vai fazer a leitura do cardápio direcionada à preferência que foi informada previamente. Se a escolha for por refeição ou prato com carne, pergunte se a pessoa deseja que a carne venha cortada e repasse a informação ao atendente do restaurante. Caso a escolha seja refeição, com os itens servidos separadamente, nomeie todos os itens colocados sobre a mesa e localize-os com instruções direcionais. Nós temos nessa imagem, no centro da nossa tela, um exemplo de como isso pode ser feito. No centro da tela, nós temos a ilustração de uma refeição à mesa. Então, no canto superior esquerdo, há uma laranja em rodelas. No lado esquerdo inferior, um pequeno prato de arroz. Ao centro, um prato maior de feijão com pedaços de carne e algumas folhas. No canto superior direito, um prato pequeno com salada. E abaixo, uma colher e um garfo sobre um guardanapo. Então, pela audiodescrição da imagem, creio que todos já entenderam como são feitas essas localizações com instruções direcionais quando se trata aí de uma refeição. Não se antecipe para servir a pessoa. Pergunte se ela gostaria de ser servida. Se a resposta for positiva, se sim, qual a quantidade desejada de cada item.
informe a posição em que você colocou os itens no prato. E para isso você pode seguir a mesma instrução direcional exemplificada acima. Vamos a um exemplo. Caso a escolha seja prato feito, dê as coordenadas dos itens dentro do prato. Isso também vai se aplicar para quando você for servir a pessoa. Nesse caso, divida mentalmente o prato em quadrantes e localize os itens com instruções direcionais. Nós temos nessa ilustração, que aparece na nossa tela, a foto de um prato de comida sobre uma mesa de madeira. Nesse caso, dividir o prato em quadrantes para essa refeição seriam 2 quadrantes, então nós temos na metade esquerda o ensopado, na metade direita o arroz e acima rodelas de limão. Então essa é uma forma de você dividir o prato em quadrantes e localizar os itens com instruções direcionais para que a pessoa possa então fazer a sua refeição. Um restaurante autosserviço ou restaurante universitário, você deve informar a pessoa sobre as opções disponíveis. Pergunte quais itens deseja e em qual quantidade. Para se ter a referência de quantidade, geralmente se usa concha, colher de sopa, colher de arroz, um pedaço medindo um palmo fechado, a depender da forma como o alimento é servido nesses restaurantes autosserviço ou no restaurante universitário. Dê as coordenadas dos itens dentro do prato, conforme orientação feita anteriormente. Pergunte se a pessoa precisa de ajuda para cortar carne ou outros alimentos durante a refeição, principalmente se você perceber que ela está com dificuldades em manusear os talheres. Esse é o fim do módulo 2.